Gostaria de convidá-los a abrir comigo sua Bíblia, o livro dos Salmos, o Salmo 126, verso 3. O Salmo 126, verso 3. Enquanto vocês encontram, eu gostaria de relembrá-los uma vez mais de que hoje à tarde nós teremos, de uma maneira especial, aqui nas duas programações que costumeiramente utilizamos para a gravação do programa Viva, a gravação do primeiro CD de adoração e louvor da Nova Semente. Depois de muitos anos, finalmente conseguimos aí colocar em prática, conseguiremos com a graça de Deus hoje à tarde, e todos são convidados a participar, hoje às 17 e às 19 horas, duas sessões idênticas, e peço as orações de vocês que seja um momento muito especial. Temos a participação especial do Léo conosco, e todos os grupos de louvor e adoração da nossa igreja, e também a participação do Coral Nova Semente. Então todos são cordialmente convidados a participar dessa programação. E a partir do próximo sábado nós não teremos a programação da tarde por 5 semanas. Não deixe de colocar na agenda e avisar amigos, tá ok? Temos aí dezenas de voluntários que necessitam descansar nesse finalzinho de ano. Por 47 semanas consecutivas tivemos nossa programação de sábado à tarde, mas tomamos a decisão de descansar por 5 finais de semana. Avisem amigos, avisem parentes, aquele que vai vir lá de outro estado, que não teremos. Tá bom? Ele pode ligar Novo Tempo ali na net ou na Sky, encontrar e assistir pela TV, mas ao vivo nós não teremos a programação nesses próximos 5 finais de semana. Retornaremos dia 24 de janeiro. Então hoje, nossa última programação à tarde. Contamos com a presença de vocês. E como vocês já ouviram, lamentamos o adiamento da inauguração do núcleo que com carinho construímos ali na região de Carapicuíba. Seria amanhã, mas em virtude das fortes chuvas, o acesso ao local ficou impraticável, e peço as orações de vocês também nesse sentido. Sei que a Nani e o Alfred trabalharam duro essa semana com todos os voluntários. O trabalho maravilhoso já foi realizado, já está pronto. A questão é só quando colocaremos em prática. Então nossa oração é que possamos fazer no próximo domingo, se o tempo assim permitir. Então no mesmo horário, próximo domingo, dia 21, se não me falha a memória, faremos a inauguração do núcleo de apoio ali à comunidade da fábrica. E eu quero também agradecer a você que já participou de maneira direta com sua doação a compra das cestas básicas. Nós tínhamos o alvo de conseguir 600 cestas básicas e nós passamos isso. A informação que eu recebi hoje, parece que 634 cestas básicas, no valor de R$50 cada uma. Nós conseguimos separar todo esse volume financeiro e está sendo canalizado ao auxílio daquela comunidade. Obrigado de coração a ajuda de vocês. Esses recursos serão bem utilizados ali. Temos centenas de crianças, famílias que serão auxiliadas de maneira direta com a sua contribuição. E se por acaso você sente um desejo ainda de poder ajudar, sempre será bem-vinda sua participação, sua doação, para que possamos ter recursos para manter a obra lá no núcleo de apoio à comunidade da fábrica. Bem, os últimos recadinhos, eu convido a você que nesse momento possa, juntamente comigo, elevar a Deus somente seu coração através de uma prece. Pai querido, estamos, Senhor, de maneira rápida, nos aproximando do final de mais um ano. E decidimos, Senhor, durante essas semanas que temos ainda ao concluir 2014, e nas primeiras semanas do próximo ano, 2015, dedicar esse momento pela manhã, em que estaremos abrindo Tua Palavra, para focar nossa atenção em razões pelas quais podemos e devemos ser gratos. Queremos, Senhor, desenvolver mais e mais em nós esse sentimento de gratidão. E nesse momento, Senhor, ao ter Tua Palavra aberta, aquilo que ouviremos de Tua carta de amor da Santa Bíblia, Tu possas uma vez mais falar a nós. E que ao sair daqui hoje, possamos sair dominados por esse sentimento. A alegria que nos leva a sentir gratidão.
Gratidão, Senhor, pela família que o Senhor nos concedeu e pela família espiritual a qual pertencemos. Isso eu rogo a Ti e lhe agradeço em nome e por amor dEle, Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Salmo 126, verso 3. Aqui nós lemos: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isto estamos cheios de alegria. Amo esse texto. Por sinal, ontem em uma reunião com algumas famílias aqui da igreja, eu recordei a eles desse texto por uma razão, porque esse texto foi o texto que colocamos no convite de casamento meu e da Nereida. Nós decidimos colocar esse texto bíblico pela gratidão a Deus, pela alegria que aquele momento representava a nós, mais de 2 décadas atrás. Passa o tempo. Gratidão. Gratidão vem da alegria que podemos sentir quando reconhecemos, queridos, aquilo que recebemos de Deus. Muitas vezes, a grande parte das pessoas que vivem nesse mundo vê os acontecimentos, vê as circunstâncias da sua vida apenas de maneira comum, de maneira ordinária, de maneira rotineira, não percebem. É como se utilizassem lentes, ou quem sabe um par de óculos em que não lhes permite ver que tudo aquilo que são, aquilo que possuem, as circunstâncias de sua vida dependem de Deus. Poucos meses atrás eu tive a notícia que preciso usar óculos. E estou tentando, mas é uma dificuldade, não gosto, por sinal eu esqueci hoje cedo. Esqueci não, deixa de propósito em casa. Mas ajuda a gente a enxergar melhor. Confesso a vocês que com o olho da esquerda não consigo ver quase o rosto de vocês, tudo embaçado. Mas quando a gente coloca o óculos, aqueles que realmente necessitam, minha amada precisa, porque ela não enxerga sem óculos ou sem a lente. Então de manhã cedo, quando ela não enlaça o óculos dela, tem que rapidinho ajudá-la para enxergar. Parece que na vida espiritual muitos necessitam dessas lentes, desses óculos, para poder entender o que acontece ao seu redor, para poder, de certa forma, ver a vida não como uma sucessão, queridos, de coincidências, mas ver a vida através da perspectiva de que há um Deus que se importa conosco, um Deus que tem um propósito especial e único a cada um de nós. Reconhecer as ações de Deus em nossa vida. E quando nós começamos a usar esse par de óculos, essas lentes, vem esse sentimento aqui a nós, do texto que acabamos de ler. Percebemos em nossa vida as ações desse Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos cheios de alegria. E quando temos essa alegria em nosso coração, o sentimento é de gratidão. Gratidão por aquilo que recebemos. Hoje eu vou ler diversos textos, não vamos ter tempo para, de maneira rápida, encontrar na Bíblia, portanto, sugiro você anotar alguns deles. E um texto que aprecio muito, aquele que está em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. Quando aqui o autor bíblico diz: graças ao grande amor do Senhor. E aqui ele menciona que não somos destruídos ou consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Graças ao amor deste Deus, as suas misericórdias a nós são inesgotáveis. Razões de sermos gratos a Deus. E é por essa razão que nós pastores decidimos dirigir essa série agora. Começamos no sábado passado, o pastor Felipe nos falou sobre uma das razões de sermos gratos. E a razão apresentada foi nossos amigos, principalmente amigos espirituais, que fazem parte da nossa comunidade. E o tema de hoje, esse é o título da série, Gratos, que vai fazer com que nós possamos focar, ver razões específicas de gratidão a Deus. E o tema que eles escolheram a mim foi família. Hoje eu vou falar sobre essa razão de sermos gratos a Deus, sobre nossa família. Não apenas a família literal, que temos próximos a nós, mas também a família espiritual, que Deus nos dá o privilégio de participar. Hebreus, capítulo 13, verso 4. Aqui fala sobre, de maneira específica, esse texto: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Aqui a base da família
Vamos voltar a esse tema em mais alguns segundos. Algo que hoje, infelizmente, tem sido colocado por terra dentro da sociedade contemporânea. Muitos pensam que casar para quê? Irrelevante. Alguns dizem que já é uma instituição arcaica, é um atraso na minha vida. Alguns tentam redefinir o significado do casamento, outros ridicularizam, outros desrespeitam. Vemos a mídia colocando de maneira insistente uma outra direção sobre o que é de fato aquilo que Deus instituiu a nós lá no princípio. Mas uma coisa que eu quero dizer a vocês essa manhã, queridos, é que nossa família hoje nada mais é do que o resultado daquilo que somos. Portanto, é crucial nós termos as decisões adequadas e entendermos o que de fato está por detrás quando Deus estabelece a família a nós. Quando Deus estabelece a decisão que podemos tomar da união entre um homem e uma mulher e as consequências dessa união. Razões de sermos gratos a Deus pela família. E eu listei aqui, espero nos minutinhos que tenho de maneira rápida cobrir 6 razões pelas quais você e eu podemos ser gratos a Deus pela família. Primeira delas, primeira razão é que dentro do ambiente de família, dentro obviamente do processo que Deus estabelece de casamento, uma das razões é essa conexão entre um homem e uma mulher. Algo tão especial, eu convido você a acompanhar comigo a leitura que faço em Gênesis capítulo 2, versos 18, e depois vou ler do 21 ao 24. Vamos ao início, no livro das origens, o livro de Gênesis, Gênesis 2, capítulo 2, versos 18, 21 a 24. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Verso 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono enquanto este dormia. Tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Então disse o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E aí no final, aqui Moisés escreve: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Queridos, a ideia do matrimônio, a ideia da família, não é uma ideia humana. Nasceu no coração de Deus. Foi Deus quem criou a nós essa instituição. É a base da nossa raça. É a base da sociedade, dentro do plano estabelecido por esse Deus. Nós fomos criados por Deus para relacionamentos. E aqui, de maneira específica, falo sobre o relacionamento do matrimônio, mas mesmo aqueles que são solteiros não podem viver de maneira isolada, precisam de amigos. Há um relacionamento mais profundo e mais íntimo, obviamente, dentro do plano de Deus, dentro do matrimônio, mas no plano do Senhor, de maneira específica, relacionado ao casamento, à instituição da família, o homem e a mulher precisam um do outro. Somente uma mulher pode complementar um homem, e somente um homem pode complementar uma mulher. Esse é o plano de Deus. Obviamente hoje no mundo vemos relacionamentos diferentes do que esse que acabo de mencionar, mas nunca serão o casamento, o matrimônio, de acordo com aquilo que Deus sonha, aquilo que Deus estabelece. Portanto, uma das razões pelas quais podemos ser gratos pela família é por essa conexão que Deus faz entre um homem e uma mulher. Segunda razão, para sermos gratos a Deus pela família, é pelo dom que Deus nos concede de multiplicação. A multiplicação da raça humana. Essa foi a ordem de Deus. Agora no capítulo 1, versos 27 e 28 do livro de Gênesis. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E aqui de maneira clara, e volto ao tema que mencionei segundos atrás. Homem e mulher os criou. A união de um homem com uma mulher. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Deus deu muitas ordens ao homem, e parece que essa aqui é a única que a gente leva a sério, né? Nós realmente nos multiplicamos. Essa ordem nós aprendemos bem, a multiplicação.
quase 7 bilhões hoje. Nós somos criados à imagem de Deus e Deus concede a nós um dom especial. A Bíblia diz que Deus é amor. E através do relacionamento entre um homem e uma mulher podemos expressar de maneira direta esse amor. E aqui, de maneira mais profunda ainda, através da intimidade física, da intimidade sexual. A ordem de Deus é essa: multipliquem-se, sejam férteis. O casamento é a instituição onde a reprodução humana deve acontecer. E obviamente é desnecessário aqui entrar em detalhes, mas os problemas que ocorrem quando filhos nascem fora da instituição do casamento. Mães solteiras, crianças sem a presença do pai, outras crianças sem a presença da mãe. As consequências que ocorrem, obviamente, Deus é o único que pode extrair algo de bom daquilo que, quem sabe, não foi feito da melhor maneira possível. Sabemos e reconhecemos que para Ele nada é impossível, mas isso, queridos, não deve de maneira alguma divergir nossa atenção do plano e do sonho de Deus a nós, relacionado ao casamento. Portanto, aqui creio que é uma das razões, dentro do ambiente de família, dentro dessa conexão que mencionei entre homem e mulher, uma das razões de sermos gratos a Deus é por esse privilégio, esse dom, esse presente que Ele concedeu a nós também, a multiplicação da raça humana. E aqui especificamente falo sobre a intimidade sexual entre um homem e uma mulher dentro do casamento, um presente que Deus dá a nós, razão também para sermos gratos. Isso é verdade, o pastor Kleber acabou de falar isso, agradecer a Deus pelo sexo. Sim, acabei de falar isso. Agradeça a Deus, você que é casado, é um presente que Deus concede a nós, dentro do sonho dEle, algo maravilhoso que Deus nos dá, razão de sermos gratos, dentro do aspecto de família. Terceira razão de sermos gratos também por esse plano de Deus, é a proteção que Ele cria dentro desse ambiente, principalmente ao resultado dessa intimidade sexual que ocorre, que é nossos filhos, a proteção à nossa família, e especificamente aos nossos filhos. Todos nós precisamos, queridos, de refúgio. Vivemos num mundo cheio de problemas e dificuldades. E ouça com atenção aquilo que Salomão escreve, livro de Provérbios, capítulo 14, verso 26. Provérbios 14, 26. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura. E ele menciona refúgio para os seus filhos. O temor a Deus dentro do ambiente de família é um refúgio para nossos filhos. E, queridos, nós vemos de maneira clara que geralmente há exceções, mas geralmente o comportamento de crianças, o comportamento dos filhos reflete muito o ambiente do lar. Reflete muito as decisões que um pai e uma mãe tomam de colocar Deus à frente de todas as coisas. Sempre menciono lá em casa aos nossos filhos que a coisa mais importante na vida é amar a Deus. Tudo flui desse amor a Ele. O amor que temos pelos nossos semelhantes, a maneira pela qual crescemos, a maneira pela qual temos a perspectiva da vida, a maneira pela qual colocamos essas lentes que eu menciono a você. Tudo depende da nossa relação e compreensão de quem de fato é Deus a nossa vida. E dentro do lar nós podemos criar de maneira intencional, e devemos criar de maneira intencional, esse abrigo, esse refúgio à nossa família. É o local onde a atenção deve ser dada. É o local onde o abraço é dado e recebido. É o local onde a ajuda podemos estender um ao outro. Portanto, o lar, a família é o abrigo idealizado por Deus para que nós, como seres humanos, possamos crescer. Portanto, a terceira razão que eu gostaria nessa listinha de 3, a primeira delas, a conexão entre o homem e a mulher, o privilégio de multiplicação, a intimidade física, a proteção que o lar se torna, gratos pela proteção que a família também traz. A quarta razão que eu gostaria de mencionar a vocês, também de sermos gratos a Deus pela família, é que no ambiente familiar nós podemos aperfeiçoar nosso caráter. Vida em família não é tão simples assim. E agora, ao nos aproximarmos do final de ano, aquela apreensão de alguns, né? É o momento que a família vai estar junta. Aí vem o tio, vem a tia, vem o sogro, vem a sogra, vem o primo. É o momento em que temos que aprender a aperfeiçoar cada vez mais nosso caráter. E que Deus nos ajude. E vai nos ajudar, com certeza. Queridos,
Quem se isola, diz a Bíblia, Provérbios 18:1, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O propósito central, e eu quero que você ouça com atenção isso, o propósito central da família, do casamento, alguns pensam que é viver feliz, mas essa não é a razão principal. O propósito do casamento não é fazer você feliz. O propósito do casamento é que Deus tenha aperfeiçoar seu caráter, a que você aprenda lições cruciais a nós como seres humanos. Lição da humildade. Uma coisa que vocês sabem, todas as pessoas que já me convidaram para fazer casamento, pode ter certeza que no meu pequeno sermonete eu vou falar sobre isso, porque creio profundamente, não há como viver a relação entre um homem e uma mulher sem humildade. Impossível. Momento que nós precisamos ali usar aquelas pequenas palavrinhas que para alguns é tão difícil. Me perdoe, errei. Humildade. Queridos, a família é o local em que aprendemos e podemos ter nosso caráter aperfeiçoado. Não é tão simples assim, mas é possível, com a graça de nosso Deus. Semanas atrás eu contei no Viva algo que li, e não foram todos que estavam aqui, vou repetir, tá bom? Se você ouviu, você tapa os seus ouvidos. Se você não ouviu, escute. Li a história interessante de um casal, 65 anos casados, e eles, de uma maneira especial, estavam ali, viviam a alegria do casamento. Imagine, 65 anos casados. E eles não tinham nada que esconder um ao outro, a não ser uma coisinha que a esposa carregava e o marido não sabia o que era. Desde quando ela casou, ela tinha uma caixa de sapatos dentro do guarda-roupa. E o marido nunca teve acesso àquela caixa de sapatos, não sabia o que tinha dentro. E eles, obviamente, ali tiveram um bom relacionamento entre eles, mas quando perceberam que já estavam velhinhos, tudo, ele insistiu com ela: escuta, querida, o que tem dentro dessa caixa? E ela finalmente decidiu contar para ele. Ele disse o seguinte, querido, antes da gente casar, mamãe deu para mim essa caixa e disse para mim o seguinte: querida, é o seguinte, cada vez que você sentir raiva, ira desse homem que você vai casar com ele, seu futuro marido, você faça um bonequinho. E ela ensinou a filha a fazer um bonequinho de crochê. Ensinou o formato, né, de crochê. Sabe aquele crochê? Alguns fazem toalhinhas, né, bonitinhas. Ela aprendeu a fazer bonequinhos de crochê. A carinha, o bracinho, a perninha, né, pequenininho. E você guarda dentro da caixa. E ela contou para o marido: essa caixa era para guardar os bonequinhos cada vez que eu sentisse raiva de você. E ele olhou para a caixa e viu que só tinha um bonequinho dentro da caixa. Ele ficou todo feliz. 65 anos de casar, e ela fez um bonequinho. Teve um momentinho só de recaída dela, né? Mas ele percebeu que do lado dos bonequinhos tinha um bolo de dinheiro. E perguntou: mas o que é isso aqui? 95 mil reais. Ela disse: foi o dinheiro que eu fiz vendendo os bonequinhos. Haja bonequinho, hein? É no casamento que a gente aprende a aperfeiçoar o caráter. Já vi que o bonequinho vai ser a história depois do almoço em algumas casas aqui, né? Tem gente contando os bonequinhos agora. Queridos, a Bíblia diz, Paulo escreve em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versos 9 e 10: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Um dos grandes problemas no relacionamento conjugal e no relacionamento familiar é que grande parte das pessoas apenas e tão somente pensa em si. Os olhos voltados a nós mesmos. Portanto, queridos, dentro do ambiente de família, e eu creio que é uma razão para que possamos agradecer a Deus, é nesse ambiente que podemos de fato aperfeiçoar nosso caráter. Aqui na minha pequena lista, o quinto aspecto que eu gostaria de mencionar a vocês, e também motivo de ser gratidão pela família, é porque nela encontramos a base, a estrutura da sociedade humana, a escola da vida. Quantos já ouviram isso, não? A vida é uma escola, e essa escola de fato acontece no lar.
A orientação que os pais dão aos filhos, que os filhos ensinam aos pais. É no lar que a gente aprende a andar, a falar, a se comportar. Salmo 144, 12, nós lemos: então na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Lições diversas. Relacionamentos, temos que aprender. E obviamente você já deve ter percebido que a felicidade humana depende da nossa habilidade em aprender a nos relacionar com outras pessoas. A importância de desenvolver bons relacionamentos desde a infância. Uma outra lição: caráter. O ditado popular diz: tal pai, tal filho. E quão real é essa afirmação? Valores relacionados à honestidade, à integridade. Valores que ensinamos dentro e aprendemos dentro do ambiente de família. Isaías 38, 19 diz que os pais contam a tua fidelidade, a fidelidade de Deus aos seus filhos. E a pergunta que surge é: nós devemos ou não impor valores espirituais àqueles que estão dentro do ambiente do nosso lar? Nós precisamos, queridos, tomar a decisão e precisamos assumir essa responsabilidade em fazer com que aqueles que estão dentro do nosso ambiente possam viver essa experiência. Falei para vocês que estamos agora nos aproximando do período de festas. Eu lembro quando eu era pequeno, meus pais, nós moramos em São Paulo, e grande parte da família, parte dela no Nordeste, parte dela em Brasília, e os primos, naquele período nós nos reuníamos. Interessante que quando era momento que chegavam ali meus tios para passar semanas de Natal e Ano Novo aqui em São Paulo, eu já disse para vocês, minha mãe, nessa época meu pai ainda não era membro da igreja, minha mãe sempre foi uma... E ela de manhã cedo não tinha choro e nem vela, como dizem, né? Reunia todo mundo, é hora do culto, e ela já ia ali dando um verso para cada um. Muitos nem sabiam que era igreja, nada disso, e tinha que, né? Cada um pegava um verso bíblico, fazia oração, ajoelhado todo mundo ali. Então a questão não era: vocês querem fazer? Não, aqui nessa casa, quem manda sou eu. E basicamente essa é a premissa. Obviamente não estou dizendo para você fazer isso com os primos que vão chegar agora, semana que vem. Mas quem é o responsável da sua casa? Quem é que de certa forma vai poder criar e trazer uma influência espiritual aos parentes que passarão com você os próximos dias? Ou com as pessoas que você vai estar envolvida? Aproveitem essa oportunidade para poder transmitir, para poder de uma forma especial compartilhar valores espirituais com aqueles que você vai passar esse período tão especial de final de ano. O problema é que muitos não tomam essa decisão. E por não influenciarem com a palavra de Deus ou com aquilo que é espiritual, são influenciados. Tenho aqui uns dados que são estarrecedores, queridos. E geralmente a influência que vem aos nossos pequenos é principalmente através da TV. A média de uma criança, infelizmente no primeiro mundo, são 1.000 horas de TV por ano. Aos 18 anos, 18.000 horas. Aí você faz as contas, significa que quando essa pessoa chegar a 65 anos de idade, ela terá assistido ininterruptamente 7 anos e meio de televisão. Quanto tempo, em contrapartida, gastamos com educação espiritual religiosa no lar? Quando muito, 3 horas por semana. Você faz a conta, no final de 65 anos, 1 ano e 2 meses de ensinamento religioso, contra 7 anos e meio de influência da TV. E nós perguntamos, por que hoje muitos não querem ter a direção de Deus à sua vida? E eu faço uma outra pergunta: é de onde os valores cruciais à vida de um ser humano recebe seu filho, recebe sua família? Para concluir, apenas dizendo aqui que louvado seja Deus e gratos devemos ser a Ele, porque o lar é a estrutura perfeita, a que possamos, obviamente, entendam ao dizer perfeito, cheio de problemas, limitações como temos, mas é no plano de Deus o ambiente ideal para transmitir valores que são cruciais e essenciais à nossa vida como seres humanos. E o último aspecto que podemos ser gratos a Deus é porque o lar, a família, lá encontramos, queridos, uma plataforma de serviço ao mundo. Lá podemos montar uma equipe
que intencionalmente sabe qual é o seu papel e qual é a sua missão nessa terra, unindo nossa família em prol da causa de Deus. Porque você que é um cristão, você que é um adventista do sétimo dia, você que é um membro da nossa comunidade ou que frequenta a nossa comunidade já entendeu que nós não estamos nessa terra nos preparando para viver aqui como vivemos para sempre. Não. Estamos nessa terra nos preparando para a vida que virá, para a vida que Deus prometeu a nós. Estamos nos preparando para a vida eterna ao lado de Deus. Para concluir, eu quero apenas relembrá-lo da experiência daquele homem pequenininho. Amava escutar a história dele quando era menor, a história de Zaqueu. Um homem que, quando ouviu de Jesus Cristo: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou para a tua casa. O homem que, através da sua decisão, Cristo disse de maneira clara, lá em Lucas 19, verso 9, nós lemos, Cristo disse: hoje veio salvação a essa família. Hoje veio salvação a essa casa, pela decisão de um homem. Sua esposa, a gente não sabe o nome da esposa de Zaqueu. Não menciona na Bíblia. Não menciona o nome de nenhum dos filhos de Zaqueu. Não conhecemos. Mas diz que pela decisão que ele toma de aceitar Cristo em seu lar, Jesus fala: hoje veio salvação a essa casa. O privilégio de receber a Cristo em nosso lar, o privilégio de poder viver essa experiência profunda com Ele, e o privilégio de poder compartilhar com outros essa experiência. Eu me recordo também de uma outra história profunda e marcante que encontramos agora no Antigo Testamento, de um jovem pai, de um jovem marido, um jovem líder chamado Josué. E no momento que ele precisou decidir a quem servir de maneira clara, ele diz: mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Ele não chegou a perguntar: escuta, querida, o que você acha? Filhos, vamos ou não vamos? Não, eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. E aqui faço um apelo a vocês homens, a vocês pais de família. Temos nós uma responsabilidade de poder levar nosso lar a essa experiência. A vida, a rotina, muitas vezes nos leva pelos compromissos e responsabilidades, quando vemos, perdemos oportunidades, chances, para através de palavras ou ações, confirmar essa realidade de que eu e minha família serviremos ao Senhor. E faço um apelo a que você possa tomar essa decisão. Você que tem filhos e você que não tem filhos, para que você possa colocar em sua mente: mas pastor, meu marido ainda não é um cristão, não é membro da igreja. Cumpra você, irmã, cumpra você, minha amiga, essa função. Que alguém no seu lar tome essa decisão, a decisão de colocar o que é prioridade, desculpe pelo português, mas em primeiro lugar. Aquilo que é importante precisa estar sempre em primeiro lugar. Agradeça a Deus pela família, o local de conexão, o local de intimidade, o local de proteção, o local de aperfeiçoamento, o local de estrutura, a escola da vida, e também uma plataforma de serviço, servindo a Deus dentro do ambiente do lar e também fora dele. Queridos, uma nova geração hoje se forma, e nós somos responsáveis por essa geração, preparando-nos para servir nossa responsabilidade nesse mundo como um cidadão correto, como alguém que cumpre as leis do nosso país, que são colocadas a nós, mas acima de tudo nos preparando para a vida futura, no sonho que Deus tem a cada um de nós. Seja grato, olhe para a sua família. Eu sei que entre nós alguns já não mais têm a família dentro do contexto que eu acabei de mencionar, e eu tenho uma palavra para você também. Você, quem sabe, que já não vive mais essa experiência, se sente sozinho, desamparado, quem sabe alguns solteiros ainda. Estaremos orando para que Deus possa constantemente indicar a você, falar ao seu coração de que você é importante a Ele. Seja grato também a Deus por essa família que Ele te concedeu, a família espiritual. Uma família na qual nós podemos chamar uns aos outros de irmãos e irmãs. Uma família na qual a centralidade está na pessoa de Cristo. E que você possa aqui desenvolver relacionamentos saudáveis. Que você aqui possa preencher
esse vácuo que muitas vezes é criado pela falta, a ausência da família material e física, mas que Deus possa de uma maneira muito especial também, sempre ter um local separado em seu coração, e que você possa ser grato a Ele por aquilo que Ele lhe concede. Que Deus os abençoe e que possamos viver segundo aquilo que Ele sonha a nós, nesse aspecto tão importante relacionado à família. Pai eterno, Senhor, obrigado pelo dom da família. Obrigado, Senhor, pelo dom e pelo privilégio que temos de poder desenvolver um relacionamento que nasceu no Teu coração, Senhor. O relacionamento entre duas pessoas que aprendem a se amar, que desenvolvem esse sentimento que provém de Ti, porque Tu és amor. E, bom Deus, eu oro de uma maneira especial nessa manhã por cada família aqui de nossa comunidade. Aqui temos diversos pais, diversas mães, filhos, e que Tu possas, bom Deus, abençoá-los de uma maneira especial, nos aproximarmos do final desse ano. Que possamos ter momentos para parar, refletir e agradecer por aquilo que temos recebido de Ti, Senhor. Temos também entre nós pessoas que são casadas, não têm filhos ainda, mas que também olhem para trás e sejam gratos a Ti por aquilo que recebem constantemente, a vida, o trabalho, relacionamentos, tudo aquilo que o Senhor concede a cada um deles. Também oro em favor daqueles que estão se preparando para tomar essa decisão, a decisão do estabelecimento de um lar. A que Tu possas, bom Deus, abençoá-los com Tua presença e Teu amor, e que esse lar que será formado seja um lar cercado pela presença do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que sejam gratos desde agora por terem se conhecido, e que assim desenvolvam esse relacionamento, tendo Cristo como centro. E também oro, Senhor, em favor daqueles que aqui estão entre nós, já não têm mais sua família, ou que estão sozinhos aqui morando em São Paulo, que possam, bom Deus, ter aqui entre nós o preenchimento de parte dessa necessidade de relacionamentos, que possam sentir-se sempre bem e felizes aqui em nossa comunidade, e que Tu possas, bom Deus, em Tua misericórdia, ajudá-los também nas decisões que precisam tomar, aqueles que estabelecerão família, aqueles que viverão, Senhor, servindo-Te de maneira completa e sempre, a que possamos, Senhor, como um todo, viver em gratidão e viver segundo Tua vontade. Senhor, queremos nos preparar para a vida eterna contigo. Queremos, Senhor, viver o preparo hoje para a vida que em breve virá. E ajuda-nos, Senhor, que possamos viver segundo a Tua vontade. E, Pai querido, derrama Tuas bênçãos sobre cada um de nós nesse momento. Isso a Ti lhe suplico, rogo e lhe agradeço em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queria convidar você para concluir. Escolhi um hino bem antigo. Eu não me recordo de ter cantado aqui em nossa igreja nos últimos anos. Aqueles que já têm um pouquinho mais de idade vai ter um sorriso nos lábios hoje aqui. Como é que é? Mansão sobre o monte. Vocês lembram? Aguardo um dia. Essa é antiga, né? Mas vamos cantar essa para terminar. Mansão sobre o monte, nos lembrando do plano de Deus que Ele tem a nós ao futuro. Vamos ficar em pé? Só um detalhe: cantar essa música sem estar sorrindo não pode, tá bom? Então tem que cantar com um sorriso nos lábios. Aguardo dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, de onde se avista a cidade eterna.
Amém, 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 amém. Queridos, hoje temos o privilégio de nos prepararmos para aquele dia. Só que de hoje até lá tem não sei quanto tempo, há um espaço. E que nesse espaço possamos viver de acordo com aquilo que Deus sonha a nós, como seres humanos, como família, a que possamos estar preparados para toda a eternidade, viver como uma grande família ao lado de nosso Deus. Pai eterno, Senhor, despede-nos nesse momento em Tua presença, com a Tua companhia, e que ao sair por essas portas, possamos sair certos e seguros que estivemos em Tua presença, e que o final desse sábado e a semana que começa daqui a algumas horas possa ser, Senhor, um momento marcante a nós, na qual poderemos compartilhar com pessoas o amor que vem de Ti. E isso suplico em nome e por amor dele, que veio esse mundo a nos mostrar o que de fato é amor, Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. 12 abraços antes de sair, tá bom? Vamos contando aí, tá bom? 12, 11, 10, no mínimo 12 hoje.